Base de reparos da Wehrmacht, Setor Sul. Final do outono do ano de 1943. O ar é denso e pesado, impregnado com o cheiro de gasolina sintética de baixa octanagem, óleo queimado e folhas úmidas e apodrecidas. Este não é um campo de batalha. Não há crateras de granadas nem um assobio de balas. Aqui reina outra morte, uma morte silenciosa, a morte dos mecanismos. Diante de nós, um cemitério de gigantes de aço. Dezenas de tanques Tiger e Panther estão alinhados em fileiras, como em um desfile. A blindagem deles está intacta, seus canhões apontam para o céu cinzento. Mas eles estão mortos. Esta é a anomalia. Um pesadelo logístico que nem os mecânicos do fronte, nem os engenheiros de Berlim conseguem explicar. Toda essa armada, capaz de romper qualquer defesa, transformou-se em centenas de toneladas de sucata inútil. A câmera desliza pela lama misturada com óleo e para no compartimento do motor aberto de um Tiger. Dentro está uma obra-prima da engenharia alemã. O motor de 12 cilindros Maybach HL 230. 700 cavalos de potência. O limite da perfeição. O cabo Schmidt, um mecânico com os cotovelos negros de graxa impregnada, bate furiosamente com uma chave inglesa na chapa de blindagem. O som é surdo, melancólico. Ele não entende. Ninguém entende. Pressão do óleo no zero! Grita ele para o seu parceiro, que tenta sem sucesso girar o virabrequim com um pé de cabra. Isso é impossível. Trocamos os filtros ontem. Ontem, Hans! Travou. Roqueja Hans, limpando o suor da testa e deixando manchas de sujeira no rosto. O pistão soldou na camisa. Nunca vi nada igual. Como se tivesse cola lá dentro, não óleo. Schmidt se inclina sobre o motor. Ele ilumina o bocal com uma lanterna. O cheiro. Um cheiro acre e adocicado de caramelo queimado, que é completamente deslocado ali, entre o diesel e o suor. Esse cheiro é o único sintoma de uma epidemia que está dizimando a técnica mais rápido que a artilharia russa. A anatomia técnica da catástrofe é a seguinte: o ajuste de alta precisão das peças dos motores alemães, suas tolerâncias micrométricas, tornaram-se sua vulnerabilidade. O Maybach é um organismo complexo. Ele exige alimentação e lubrificação ideais. Qualquer corpo estranho no sistema o transforma em uma pilha de sucata. Mas os filtros estão limpos. As tubulações de combustível estão herméticas. Externamente, nenhum sinal de sabotagem. Nenhum fio cortado ou areia no tanque. O motor simplesmente morre por dentro, sufocando em seus próprios sucos. Um oficial do serviço técnico, um capitão com os olhos vermelhos de falta de sono, caminha ao longo da fileira de máquinas paradas. Ele fuma um cigarro atrás do outro. Em suas mãos, um relatório de perdas. 30% da frota foi tirada de combate em uma semana. Causa: falha do motor de etiologia desconhecida. Isso é defeito de fábrica, grita ele, perdendo a voz. Lote de peças do Ruhr. Sabotagem nas fábricas. Vou enviar um relatório à Gestapo, que enforquem todos os mestres de turno. Ele está errado. O problema não está no Ruhr. O problema está aqui, bem debaixo do seu nariz. Mudança de cenário. Uma garagem na periferia de um vilarejo ocupado. Não há veículos blindados aqui. Apenas velhos caminhões Opel Blitz, requisitados para as necessidades de abastecimento da retaguarda. No canto, atrás de uma bancada, está Stepan. Stepan não se parece com um herói de cartaz. Ele beira os 40 anos. Ombros caídos, costas curvadas por anos de trabalho debruçado sobre capôs. Ele veste uma jaqueta acolchoada oleosa, tão impregnada com os cheiros da garagem, que parece que ele próprio é feito de estopa e graxa. Suas mãos são uma ferramenta à parte. Palmas largas, um negrume entranhado na pele que sabão nenhum tira, nós dos dedos esfolados. São as mãos de um homem que sente o metal. Ele sabe como o metal respira, como ele se cansa, como ele morre. Stepan limpa lentamente a válvula de admissão com um pano. Seus movimentos são econômicos e precisos. O olhar é pesado,
voltado para dentro de si mesmo. Ele ouve, atrás da parede, na rua, o rugido de uma patrulha alemã, o latido de pastores alemães, o ranger de botas na terra congelada. Ei, mecânico! A porta da garagem se abre com um chute. Um suboficial alemão está na soleira. O ar frio invade o ambiente junto com ele. O caminhão está pronto? O tenente está esperando. Stepan não se encolhe. O pulso bate nas têmporas, mas externamente ele é a própria humildade. Ele vira a cabeça lentamente. Em seus olhos não há medo, apenas uma submissão cansada, que os ocupantes tanto gostam de ver. É a sua máscara, a sua blindagem. Pronto, senhor oficial. A voz de Stepan é surda, rouca. Limpei o carburador, ajustei a ignição, como um relógio. Acho bom mesmo. O alemão cospe no chão, perto da bota de Stepan. Se enguiçar no passo da montanha, eu te fuzilo pessoalmente. Sem julgamento. O suboficial dá meia volta e sai. A porta bate. Stepan fica sozinho. Ele olha para suas mãos. Elas não tremem. Ele sabe que o caminhão não chegará ao passo da montanha. Ele sabe disso com a mesma precisão com que conhece a lei da expansão térmica dos metais. Ele não cerrou as mangueiras de freio. Ele não jogou areia. Ele fez algo mais terrível. Ele usou a própria força deles contra eles. Ana. O pensamento sobre ela vem de repente, como um choque elétrico. Ela o espera em casa. O rosto dela, encovado pela fome, os olhos onde se congelou uma pergunta muda. Falta muito? Ela é a sua âncora. Por ela, ele caminha no fio da navalha todos os dias. Por ela, ele se transformou em uma sombra. Ele não pode pegar uma metralhadora e ir para a floresta. Queimariam a aldeia inteira, e Ana também. A guerra dele é outra. O fronte dele passa aqui, no nível molecular, dentro dos cilindros e pistões. Voltamos à base de reparos. Noite. A luz dos holofotes arranca da escuridão as silhuetas dos tanques. Os mecânicos continuam a mexer no motor morto do Tiger. Eles removeram o cabeçote do bloco de cilindros. Olha aqui, sussurra Hans, apontando para as válvulas. Está vendo essa camada? Verniz preto, duro como vidro. Schmidt passa o dedo na fuligem. O dedo desliza. Isso não é fuligem, diz ele lentamente, e em sua voz transparece o verdadeiro horror de um profissional diante do inexplicável. Isso é polímero. O combustível. Ele virou plástico direto nos cilindros. Na temperatura de ignição. Mas a gasolina está limpa. Verificamos a octanagem, objeta Hans. A octanagem está normal. Schmidt limpa a mão na calça, tentando se livrar da sensação pegajosa. Mas a composição... Algo mudou a química da combustão. Estamos procurando uma falha mecânica, mas aqui tem veneno. O sangue da máquina está envenenado. Nisso reside a essência da estratégia de Stepan. A máquina de guerra alemã é um predador ideal. O Panzerkampfwagen IV, o Tiger, o Panther, são o ápice da evolução do assassinato. Mas até o organismo mais perfeito morre com um vírus minúsculo. Stepan encontrou esse vírus. Ele não é um engenheiro com diploma da Universidade de Berlim. É um autodidata que consertava tratores no coletivo agrícola. Mas ele entende uma coisa simples. Quanto mais complexo o sistema, mais vulnerável ele é. Os alemães procuram sabotadores com dinamite. Eles reforçaram a guarda do perímetro, colocaram metralhadoras nas torres, verificam os documentos de qualquer um que se aproxime da base a menos de 100 metros. Eles procuram um inimigo externo. Não entendem que o inimigo já está dentro. Ele está dissolvido no sangue deles, nas milhares de toneladas de combustível que alimentam o exército. Stepan apaga a lâmpada de querosene na garagem. A escuridão esconde seu rosto. Amanhã chegará uma nova coluna de caminhões-tanque. Amanhã ele terá trabalho novamente. E amanhã, mais um batalhão de tanques não sairá para as posições de combate. A guerra não é ganha apenas na linha de frente. Às vezes, o desfecho da batalha é decidido por 1 grama a mais de substância, adicionado no lugar certo, na hora certa. O silêncio da noite é enganoso.
Nele ouve-se não apenas o vento, mas também o tic-tac de um mecanismo invisível. Um mecanismo acionado por um simples mecânico de mãos sujas. O gigante de aço da Wehrmacht já está doente. O período de incubação acabou. Começa a fase de decomposição ativa. A floresta tremia. Não era uma metáfora, mas uma vibração física do solo, transmitida através das solas das botas, direto para a coluna vertebral. A vibração aumentava, transformando-se de um zumbido de baixa frequência em um clangor rítmico de metal contra a terra congelada. A coluna seguia pela estrada de terra batida. 3 caminhões de suprimentos e 2 tanques de escolta. Um alvo típico para uma emboscada do modelo de 1942. Mas agora, era o final de 1943, e as regras do jogo haviam mudado. Embora o comandante guerrilheiro Ignat se recusasse a admitir. Ignat estava deitado atrás do tronco caído de um pinheiro, apertando um maço de granadas com os dedos brancos de tensão. Seu plano era simples como uma marretada. Explodir o veículo da frente. Fogo cerrado contra a infantaria. Retirada. Ele acreditava na fúria e na surpresa. Stepan estava deitado 10 metros à direita. Ele não tinha fuzil. Ele tinha um binóculo e um pressentimento frio e nauseante de catástrofe. Ele não olhava para os inimigos. Ele avaliava a técnica. O tanque da frente, um Panzerkampfwagen 4, modificação H, surgiu do nevoeiro matinal. Não era apenas um trator com canhão. Era uma fortaleza móvel. Nas laterais pendiam telas adicionais, os Schürzen. Chapas de aço de 5 milímetros, destinadas a detonar prematuramente projéteis de carga oca e proteger contra balas de fuzis antitanque. Stepan sabia. O maço de granadas de Ignat para essa máquina era o mesmo que uma pedra atirada em um muro. Fogo! O grito de Ignat cobriu o ruído dos motores. A floresta explodiu em clarões. Coquetéis Molotov voaram em arco, deixando rastros de fumaça no ar. Um se quebrou na blindagem frontal do tanque. O fogo irrompeu, lambeu a fenda de visão do motorista, mas o sistema de refrigeração do motor rugia, sugando o ar, e o tanque nem sequer diminuiu a velocidade. 30 toneladas de liga de aço, movidas pela inércia e por 300 cavalos de potência, não podem ser paradas com susto. Ignat arremessou o maço. O impacto. Um clangor metálico surdo. Explosão. Stepan se encolheu no musgo, contando as batidas do coração. Quando a fumaça se dissipou, ele viu algo terrível. O tanque não estava queimando. A explosão apenas arrancou a saia lateral e amassou para a lama. A lagarta, um conjunto de elos fundidos de aço manganês, continuava a girar, mordendo o solo. A torre do tanque começou a girar, lentamente, com um som horrível e uivante do acionamento elétrico. O cano do canhão de 75 milímetros procurava a posição de Ignat, como um dedo apontando para a vítima. A metralhadora coaxial ao canhão começou a falar. Não era um estalo desordenado, mas o trabalho de uma máquina de costura, costurando o espaço com chumbo. Cadência de tiro, 1.200 tiros por minuto. A árvore atrás da qual o comandante se escondia transformou-se em lascas em segundos. «Recuar!» berrou alguém à esquerda. Mas não havia para onde recuar. O segundo tanque, que fechava a coluna, girou no lugar, bloqueando a clareira. Era um massacre. Os tanques não atiravam com os canhões, economizavam munição. Eles simplesmente esmagavam. Stepan viu Ignat, atordoado, com o rosto banhado em sangue, tentar se levantar. Ele ergueu a pistola. Um tiro. Mais um. As balas arrancavam faíscas azuis da blindagem cimentada e ricocheteavam para o céu. O motorista do tanque nem fechou a escotilha. Ele via o homem à sua frente. O motorista mecânico simplesmente acelerou mais. O rugido do motor aumentou, transformando-se em um guincho. As lagartas de aço, cada uma pesando dezenas de quilos, passaram por cima do corpo. O estalo dos ossos foi audível até através do estrondo da batalha. Era um som que muda uma pessoa para sempre. O som da superioridade absoluta da máquina sobre a carne. Stepan não atirou. Ele rastejou.
Usou cada dobra do terreno, cada arbusto, para se tornar invisível. Seu cérebro trabalhava no modo de registrador de emergência, fixando os erros. Erro 1. Subestimação da blindagem. Erro 2. Ataque frontal a um inimigo tecnicamente superior. Erro 3. Tentativa de destruir um mecanismo sem conhecer sua anatomia. Eles escaparam pelo pântano. Dos 12 homens, 4 voltaram. Noite do mesmo dia. Um abrigo subterrâneo em um local ermo. O ar está viciado, cheira a ataduras sujas, tabaco forte e medo. A lâmpada de querosene solta fumaça, projetando sombras longas e dançantes nas paredes de troncos. Os sobreviventes estão sentados em silêncio. Um rapaz jovem, chamado Alexei, chora no canto. Ele treme. Ele viu o que aconteceu com Ignat. O mais velho dos restantes, o ex-mineiro Kuzmich, limpa o ferrolho de uma carabina capturada. Seus movimentos são bruscos, nervosos. Neles lê-se uma fúria impotente. Devíamos ter levado minas, rosna Kuzmich, encaixando a mola com força no lugar. Levamos pouco explosivo. Tinha que ser debaixo da lagarta, debaixo da lagarta. Não adiantaria. A voz de Stepan soa baixa, mas no abrigo apertado ela abafa todos os sons. Stepan está sentado perto do fogão, aquecendo as mãos. Em seu rosto não há emoções, apenas uma máscara rígida de cansaço. Ele olha para o fogo. O que você disse? Kuzmich se vira para ele, com os olhos injetados de sangue. Você ficou lá deitado olhando. Você nem atirou. Eu olhei como a suspensão trabalha. Responde Stepan calmamente. Ele não se justifica. Ele constata um fato. Você viu a espessura da blindagem? 80 milímetros na frente. As laterais, 30 mais as saias. O seu explosivo romperia a lagarta. Eles a trocariam em 1 hora. Eles têm um batalhão de reparos a 20 quilômetros. Tem guindastes, solda, peças de reposição. Estamos em guerra com uma fábrica, Kuzmich. E você está atacando a fábrica com um porrete. E o que você sugere? Kuzmich salta. A carabina bate na mesa. Render-se? Ficar sentado esperando eles esmagarem todos nós como percevejos? Stepan transfere lentamente o olhar para Kuzmich. Neste olhar não há desafio, mas o mineiro se cala. É o olhar de um cirurgião observando um paciente inoperável. O tanque não é uma fera, diz Stepan, pronunciando cada palavra com clareza. O tanque é uma máquina. Ele tem coração, tem pulmões, tem sangue. Por fora está vestido de aço. Não dá para perfurar. Mas por dentro ele é delicado. Stepan pega um graveto e começa a desenhar um esquema no chão de terra. Motor Maybach, 23 litros de volume. Uma coisa complexa. Bloco de alumínio, camisas úmidas. As folgas entre o pistão e o cilindro são de centésimos de milímetro. Os alemães se orgulham dessa precisão. Mas essa precisão é a morte deles. Ele levanta a cabeça, passando o olhar pelos presentes. Alexei parou de chorar e olha para o desenho no chão. Se jogar uma granada por fora, a blindagem aguenta. A energia cinética se dispersa. Mas se mudar a composição do que entra, se fizer o motor devorar a si mesmo... Envenenar? Pergunta Alexei, incrédulo. Matar, corrige Stepan. Sabotagem não é explosão. A explosão é ouvida a 5 quilômetros. Os alemães mandam as tropas punitivas na hora. Sabotagem é silêncio. O tanque sai dos portões da base perfeitamente saudável. A tripulação está satisfeita. E depois de 10 quilômetros, em campo aberto, o motor se transforma em um bloco monolítico de metal inútil. Nenhum conserto resolve. Só a troca do conjunto. E o conjunto pesa 1 tonelada e vem da Alemanha. E como você vai fazer isso? Kuzmich ainda está irritado, mas em sua voz surgiu curiosidade. Com o Espírito Santo? Com química. Stepan apaga o desenho com a sola da bota. Os alemães amam suas instruções. Eles acreditam na pureza do combustível. Eles não verificam cada barril. Vamos atacar onde não há blindagem.
no sistema de combustível. Um silêncio paira no abrigo. Não é mais o silêncio da derrota. É o silêncio antes da tomada de uma decisão. A velha tática morreu hoje de manhã, junto com o Ignat. O heroísmo se despedaçou contra o aço Krupp. Stepan propunha algo diferente. Não um combate, mas um assassinato. Um assassinato frio, calculado e sorrateiro da técnica. Você entende que se nos pegarem, começa Alexei. Se nos pegarem com fuzis, seremos fuzilados, interrompe Stepan. Se nos pegarem com o que eu planejei, seremos interrogados por muito tempo. Muito tempo. A Gestapo sabe fazer perguntas sobre anatomia humana. Stepan se levanta. Ele vai até a mochila do falecido Ignat. Tira de lá não cartuchos, mas um pedaço de açúcar, que o comandante guardava para uma ocasião especial. Ele gira o cubo branco nos dedos sujos. As facetas do açúcar brilham opacas à luz da lâmpada. Guerras são recursos, diz ele, olhando para o açúcar. Eles têm tanques, aviões, artilharia. Nós temos acesso à retaguarda deles. E nós temos ódio. Mas o ódio deve ser inteligente. A partir de amanhã deixamos de ser guerrilheiros. Nós nos tornamos mecânicos. Ele fecha o punho e o açúcar se desfaz em pó branco. Não vamos furar a blindagem. Repete ele suas palavras, que se tornaram uma sentença. Temos que atacar por dentro. Stepan deita no catre, virando o rosto para a parede. Ele fecha os olhos, mas o sono não vem. Diante de sua visão interior está a imagem, a lagarta girando, moendo o corpo de Ignat. A batida, o estalo, o guincho do metal. Esse som agora viverá nele. Tornar-se-á o combustível para a sua própria guerra. Uma guerra onde a arma principal não será o TNT, mas o conhecimento da temperatura de fusão da sacarose e o funcionamento da bomba injetora de alta pressão. Amanhã, ele começará os experimentos. Ele precisa saber com exatidão. Não aproximadamente, mas exatamente. Quantos gramas são necessários por litro de gasolina para parar um Tiger? Não pode haver erro. O preço do erro não é apenas o fracasso, mas a vida de Ana e de todos que estão por perto. E fora das paredes do abrigo o vento uivava, balançando as copas dos pinheiros. Em algum lugar lá fora, nas estradas, os motores alemães continuavam a rugir, certos de sua invulnerabilidade. Eles ainda não sabiam que sua morte já havia sido projetada, e essa morte tem gosto doce. Um velho galpão na beira do pântano tornou-se o laboratório. Através das frestas nas tábuas ressequidas, penetrava a luz cinzenta da manhã, caindo sobre a bancada feita de tábuas grosseiras. Na bancada não havia um cadáver humano, mas para Stepan, aquilo era uma autópsia. Diante dele estava um carburador de um caminhão capturado, Opel Blitz, e um bloco de cilindros desmontado, que eles arrastaram com esforço sobre-humano do local da emboscada de ontem, sob o manto da noite. O ar lá dentro estava pesado, viciado. Cheirava a ferrugem, feno velho e o cheiro forte de gasolina. Stepan não notava o frio, embora saísse vapor de sua boca. Ele se movia ao redor da mesa com a precisão de um cirurgião preparando-se para uma operação complexa. Suas ferramentas não eram bisturi e pinça, mas alicates, uma lata de conserva chamuscada e um fogareiro a querosene, zumbindo com uma chama azul constante. No canto estavam sentados Kuzmich e Alexei. Eles observavam as manipulações do mecânico com desconfiança, beirando a irritação. Para eles, acostumados ao peso do fuzil e à verdade direta da granada, o que acontecia parecia feitiçaria ou loucura. Estamos brincando de boneca aqui, Stepan, rouquejou Kuzmich, enrolando um cigarro de palha com os dedos trêmulos. Os alemães estão penteando a floresta e você está fazendo geleia. Stepan não respondeu. Ele nem virou a cabeça. Seu pulso estava regular, 60 batimentos por minuto. Nesses momentos, o mundo para ele se estreitava até o ponto de luz na bancada. O medo ia embora, substituído pela concentração. Ele pegou um saquinho de lona, desatou o cordão e despejou na palma da mão um punhado de cristais brancos sujos. Açúcar. Açúcar de beterraba comum. Olhem. A voz de Stepan soava seca, desprovida de emoção. Aula de química.
Ele despejou 200 gramas de gasolina na lata de conserva. Depois jogou o açúcar lá dentro. Agitou. Os cristais giraram em um turbilhão turvo, batendo nas paredes, mas não desapareceram. "Estão vendo?" perguntou ele, levantando a lata contra a luz. Na gasolina fria, a sacarose não dissolve. Ela simplesmente fica em suspensão. Se colocar isso no tanque, o filtro de limpeza grossa vai reter os pedaços grandes. Os pequenos passarão, mas podem entupir os de clés. Isso é uma pane, mas não a morte. Os alemães limpam o sistema em 2 horas e seguem viagem. Isso é amadorismo. Kuzmich cuspiu no chão. "E aí? Eu disse que era bobagem." "Esperem", cortou Stepan. Ele colocou a lata no fogareiro. A chama lambeu o fundo chamuscado. A gasolina começou a ferver quase instantaneamente, evaporando em um vapor branco e acre. Stepan trabalhava sem máscara, semicerrando os olhos por causa dos vapores. Ele precisava mostrar o processo de transformação. "O motor de combustão interna é um forno", começou ele a preleção, enquanto o líquido na lata borbulhava. "A temperatura na câmara de combustão chega a 2000 graus. As paredes dos cilindros, pistões, válvulas, tudo isso está incandescente. Quando a gasolina com açúcar entra lá, ocorre uma reação. O líquido na lata quase secou, e então começou a transformação. A suspensão branca no fundo escureceu de repente. Saiu uma fumaça densa e doce, misturada com cheiro de queimado. O cheiro era nauseantemente enjoativo. Entupia as narinas, provocando ânsia de vômito. O açúcar começou a derreter, a borbulhar, transformando-se em uma massa negra viscosa, parecida com piche. "Caramelização", pronunciou Stepan, tirando a lata do fogo com uma pinça. "E agora olhem o que acontece quando o motor esfria, ou quando essa porcaria atinge as guias das válvulas." Ele despejou a gosma negra sobre o metal frio do bloco de cilindros. A massa tio, escorrendo pela superfície espelhada da camisa, e quase instantaneamente endureceu. "Tenta." Stepan acenou para Kuzmich, estendendo uma chave de fenda. "Arranca." O mineiro se aproximou, franzindo a testa com desconfiança. Ele cutucou a mancha negra com a chave de fenda. O metal tiniu. A crosta era dura como pedra. Kuzmich apertou com mais força, tentando lascar a crosta. A ponta escapou, deixando apenas um arranhão no verniz preto. "Isso não é só sujeira", disse Stepan baixinho, observando Kuzmich tentar limpar a peça sem sucesso. "É abrasivo e cola ao mesmo tempo. No motor em funcionamento, essa substância envolve os anéis. Ela entope os canais de óleo. Ela atinge as hastes das válvulas." Stepan pegou uma válvula, mergulhou-a nos restos da gosma ainda quente e inseriu-a na bucha-guia. Esperou 10 segundos. "E agora tira." Kuzmich puxou pela haste da válvula. Ela não cedeu. Ele puxou com mais força. O metal grudou no metal, inseparável. "Travou", sussurrou Alexei, olhando aquilo com os olhos arregalados. "Travou de vez", confirmou Stepan. "Imaginem que isso acontece a 3.000 rotações por minuto. O pistão sobe, e a válvula não consegue fechar porque a mola não consegue vencer a resistência dessa cola. Pancada. O pistão bate na cabeça da válvula, entorta a haste, quebra o balancim. Ou pior, os anéis colam no pistão. A compressão cai a zero. O óleo para de chegar. O motor trava." No galpão pairou um silêncio, quebrado apenas pelo zumbido do fogareiro esfriando. Os guerrilheiros olhavam para o pedaço de ferro sujo como se não fosse uma peça de máquina, mas um artefato mágico. Eles acabaram de ver como um punhado de pó branco venceu o aço. Isso é para sempre?" perguntou Alexei. "Para limpar isso, precisa desmontar o motor até o último parafuso", respondeu Stepan, limpando as mãos com estopa. "Ferver em soda cáustica por horas, raspar a mão. Em condições de campo, isso é impossível. O motor vai para o lixo. O tanque vira uma casa-mata. O caminhão, uma pilha de metal." Stepan foi até a porta e olhou pela fresta. A rua estava vazia. Apenas o vento arrastava folhas secas.
Mas a tensão não havia desaparecido. Ela pairava no ar, como eletricidade estática antes da tempestade. Agora eles conheciam o segredo. Agora eles tinham uma arma. Mas o manejo dessa arma exigia um sangue frio de um tipo totalmente diferente. Os alemães são pedantes, continuou Stepan, voltando para a bancada. Eles contam com a pureza do combustível deles. Eles têm um sistema de injeção complexo. Nos Maybach e Daimler-Benz, as folgas são mínimas. O caminhão leve russo vai espirrar e andar, mas a máquina alemã vai morrer. A superioridade tecnológica deles é o ponto fraco. Vamos hackear o sistema deles pelo estômago. Quanto precisa? Perguntou Kuzmich. Em sua voz desapareceu o deboche. Agora era o tom de negócios de um homem planejando uma operação. Depende do volume do tanque. Stepan começou a recolher as ferramentas. Cada movimento era calculado. Ele já calculava a logística na cabeça. Para o tanque de uma moto, bastam 200 gramas. Para um caminhão, meio quilo. Para um tanque de guerra, precisa de 1,5 kg a 2 quilos, para matar garantido todos os 12 cilindros. O principal é que o açúcar entre no sistema quando o motor estiver quente, ou que se misture com o movimento. Onde vamos arrumar tanto açúcar? Observou Alexei com razão. Nas aldeias há fome. Stepan olhou para ele com um olhar pesado. Com os alemães, respondeu ele. Eles trazem vagões disso para os oficiais e para o café Ersatz. Os depósitos da intendência estão cheios. Vamos pegar o açúcar deles e alimentar os tanques deles com ele. É justo. Ele pegou a válvula fria, que não conseguiram tirar da bucha, e jogou-a na palma da mão. Um pedaço pesado de metal morto. Esta não é mais uma guerra de tiros, disse Stepan, olhando nos olhos dos camaradas. É uma guerra de engenheiros. Vou ensinar vocês a fazerem bombas de estopa e graxa, para que o açúcar não assente no fundo do tanque imediatamente, mas se dissolva aos poucos. Faremos cápsulas de ação retardada. Agora o medo recuou para o segundo plano. Nos olhos de Kuzmich e Alexei acendeu-se uma chama maligna. A sensação de impotência diante dos monstros blindados desapareceu. Eles entenderam a mecânica da vulnerabilidade. Descobriram que o Tiger pode ser morto não apenas por um projétil perfurante, que eles não têm, mas também por um pacote de açúcar refinado, que pode ser roubado. Amanhã vamos fazer o reconhecimento na estação, disse Kuzmich firmemente. Stepan, você responde pela mistura com a sua cabeça, e nós garantimos a entrega. Stepan assentiu. Ele sentia que algo dentro dele também endurecera, semelhante àquela fuligem negra no metal. Piedade, dúvidas, medo. Tudo isso queimou na fornalha do ódio, deixando apenas um cálculo frio e duro. Ele não era mais apenas um mecânico rural. Ele se tornou um vírus na veia de aço da Wehrmacht. E ele estava pronto para começar a infecção. O vento lá fora aumentou, batendo nas paredes do galpão. Parecia que a própria natureza tentava avisá-los do perigo. Mas a decisão estava tomada. Na mesa, entre ferramentas sujas, brilhavam cristais de açúcar espalhados. Munição de uma nova guerra silenciosa. Uma guerra em que vence não quem tem a blindagem mais grossa, mas quem sabe a temperatura de fusão da esperança do inimigo. Mudar de pele e vestir a do inimigo é mais assustador do que entrar em uma casa em chamas. Na casa em chamas você conhece o inimigo. É o fogo. Aqui o inimigo é cada dobra na sua roupa, cada olhar, cada respiração. Stepan abotoou o último botão da jaqueta de tecido cinza. Não era o uniforme da Wehrmacht, mas o uniforme de trabalho da organização Todt, uma estrutura de construção militarizada. Na manga, uma braçadeira amarela com letras pretas, Deutsche Wehrmacht. Calças grossas, de trabalho, enfiadas nas botas. No bolso não há uma granada, mas uma chave inglesa e um paquímetro. Agora ele não é um guerrilheiro. Ele é um Huey, um ajudante voluntário, mecânico-chefe da brigada de reparos. Ao lado, Alexei vestia uma jaqueta igual. Suas mãos tremiam.
O tremor era fino, traidor. Vinha do plexo solar. Não se curve, lançou Stepan rispidamente, ajeitando o colarinho. Você é um trabalhador alemão. Você é o dono da técnica aqui. Os alemães não andam como cachorros vira-latas. Eles andam como se tivessem comprado esta terra. Eu não sei alemão, Stepan. Só Handy Hoch, sussurrou Alexei, olhando para si mesmo num caco de espelho turvo. Seu rosto estava pálido, quase cinza à luz da lua. E nem precisa. Fica calado. Concorda com a cabeça. Se perguntarem, você é estagiário? Mudo por causa de uma contusão. Quem vai falar sou eu. Stepan pegou os documentos na mesa. 2 Ausweis. O papel era amarelado, grosso, com marcas d'água. As fotos coladas um pouco tortas, mas o carimbo. Uma águia violeta com a suástica parecia impecável. Era obra de um velho gravador judeu do gueto, que a resistência resgatou há uma semana. O gravador conhecia a química das tintas melhor que um rabino a Torá. Mas nem a falsificação perfeita salva-se a voz tremer. Eles saíram para a noite. O Opel Blitz capturado com os símbolos táticos do serviço de retaguarda estava atrás do galpão. O motor pegou de primeira. Stepan o revisou pessoalmente. O motor trabalhava suave, sem falhas, mas para Stepan, esse som parecia o bater de um martelo na tampa de um caixão. Na carroceria, sob a lona, havia caixas de ferramentas. E sob as ferramentas, em um fundo falso, sacos. 50 quilos de açúcar. 50 quilos de morte branca para os motores. A estrada para o depósito de combustíveis e lubrificantes era reta como uma flecha. Dos lados passavam silhuetas negras de árvores. A lua ora se escondia atrás das nuvens, ora banhava a estrada de terra batida com uma luz mortiça. Quanto mais se aproximavam do objetivo, mais o espaço se comprimia. À frente apareceu um clarão. Holofotes. Eles vasculhavam o céu e a terra, arrancando pedaços da realidade. Arame farpado em 3 fileiras, torres com metralhadoras MG-42, blocos de concreto do posto de controle. Não era um depósito. Era uma fortaleza guardando o sangue da guerra, a gasolina. Stepan colocou as mãos no volante. Os nós dos dedos ficaram brancos. Ele ordenou ao seu coração bater mais devagar. A fisiologia do medo é simples. A descarga de adrenalina estreita os vasos, aumenta a pressão, causa tremor. Para sobreviver, é preciso controlar o sistema nervoso vegetativo. Respirar fundo. Com o diafragma. 1, 2, inspira. 3, 4, expira. Estamos chegando, disse ele. A voz era estranha, metálica. Olhe para frente. Não fique correndo com os olhos. O Opel diminuiu a velocidade. Os freios rangeram. A cancela, pintada com listras vermelhas e brancas, estava abaixada. Ao lado da guarita estavam 2 homens, um com um longo casaco emborrachado, com o gorjal da polícia militar no peito. No pescoço, uma corrente de aço. Nas mãos, uma lanterna e uma submetralhadora. O outro, um soldado da guarda com uma carabina. Stepan baixou o vidro lateral. O ar frio bateu no rosto. Cheirava a ozônio dos potentes holofotes e a umidade. O policial se aproximou. O facho da lanterna bateu nos olhos, cegando. Stepan não fechou os olhos. Apenas semicerrou levemente, simulando o descontentamento de um homem cansado que é incomodado por bobagens. Halt, documentos. O latido da fala alemã. Grosseiro, autoritário. Stepan pegou lentamente o Ausweis e a folha de viagem. Lentamente. Qualquer movimento brusco e uma rajada a queima-roupa. Ele estendeu os papéis para o foco de luz. O policial pegou os documentos. Ele não olhou para eles imediatamente. Ele iluminou o rosto de Stepan com a lanterna, estudando as pupilas, o suor na testa, as rugas perto da boca. Era um duelo de nervos. Stepan olhava um pouco acima dos olhos do alemão, para a viseira do capacete. Um olhar através. Para onde estão indo? É noite lá fora. O alemão falava com sotaque bávaro, alongando as vogais. Depósito de combustíveis e lubrificantes, setor 4. Estação de bombeamento.
respondeu Stepan em um bom alemão técnico. Ele aprendeu a língua antes da guerra, pelos manuais das máquinas, e praticou na ocupação. Ordem do engenheiro-chefe Krause. Queda de pressão na linha principal. Se não consertarmos até de manhã, a coluna de tanques ficará seca. O policial grunhiu. Ele moveu o facho para Alexei. Este estava sentado, agarrado à maçaneta da porta, olhando para um ponto fixo. E esse aí? Por que está tremendo? O guerrilheiro está com medo? Um segundo de silêncio. Ele se esticou numa eternidade. Stepan ouvia o tic-tac do relógio no pulso do policial. É um estagiário, disse Stepan calmamente, e em sua voz soou desprezo. Primeira vez no turno da noite. Contundido perto de Kharkov. Idiota, mas sabe apertar porcas. O policial riu. O riso foi curto, como um latido. Tem muitos de vocês assim, heróis da retaguarda. Ele finalmente baixou o olhar para os papéis. O facho da lanterna deslizava pelas linhas. Nome, carimbo, assinatura, data. Cada letra podia ser uma sentença. Se o gravador errou na fonte, se a tinta estiver fresca demais, se na lista de permitidos no local não constarem os sobrenomes deles. O policial franziu a testa. Vocês não estão nas listas do turno da noite. Stepan sentiu um frio por dentro. O estômago se contraiu em um nó. Era o fracasso. Agora o alemão vai levantar o apito. Agora vai disparar uma rajada. Naturalmente que não estamos. Stepan aumentou a voz, adicionando notas de irritação de um profissional que é travado pela burocracia. A bomba quebrou há 1 hora. O senhor engenheiro-chefe ligou para o oficial de dia do depósito. Você quer que eu acorde o comandante e relate que a polícia de campo está detendo o reparo de um objeto estratégico? Por favor, ligue. Mas quando amanhã os Tigers não ligarem, quem vai escrever a explicação será você. Era um blefe. Um blefe descarado e mortal. Stepan batia no ponto mais vulnerável do exército alemão. O medo da chefia e da responsabilidade pelo fracasso da missão de combate. O policial parou. Ele olhava para Stepan. Em seus olhos lutavam a vigilância regulamentar e a falta de vontade de acordar a chefia por causa de uma bomba quebrada qualquer. A lógica da guerra. Melhor deixar os reparadores passarem do que responder pela ofensiva frustrada. O que tem na carroceria? Perguntou o policial secamente, devolvendo os documentos. Ferramenta, estopa, peças para hidráulica. Pode verificar, mas aí com certeza vamos demorar até o amanhecer. O alemão ficou parado mais um segundo, pesando os riscos. Depois acenou com a mão para o soldado na cancela. Pode passar. E diga ao Krause para providenciar as permissões com antecedência. Na próxima vez eu fuzilo. Eu transmitirei, assentiu Stepan. A cancela subiu. A vara listrada de preto e branco abria o caminho para o inferno. Stepan soltou a embreagem suavemente. O carro se moveu. Ele não acelerou, não arrancou. Devagar, com confiança, como se dirigisse ali todo o dia. Quando se afastaram do posto de controle uns 50 metros e sumiram atrás das pilhas de barris, Alexei expirou ruidosamente. O ar saiu dele com um assobio, como de um pneu furado. Eu pensei... Acabou, sussurrou ele. Minhas pernas ficaram dormentes. Cedo demais, cortou Stepan. Ele limpou a testa com a manga. A manga ficou molhada. Nós não saímos. Nós entramos. Estamos dentro da ratoeira, Lecha. Agora não tem volta. Ao redor deles, erguiam-se montanhas de metal. Cisternas. Enormes reservatórios de aço de 60 toneladas, pintados de camuflagem. Barris empilhados em fileiras infinitas. O cheiro de gasolina aqui era tão denso que parecia que bastava uma faísca para evaporar este setor do mapa. Eles dirigiam pelo labirinto da morte. A luz dos faróis iluminava placas. Proibido fumar. Inflamável. Pare. Atiram sem aviso. Era um território de ordem absoluta. Logística perfeita. A ordem alemã. E agora, na carroceria do caminhão deles, estava o caos, empacotado em sacos de farinha. Desliga o motor.
comandou Stepan, quando entraram na sombra do enorme reservatório número 8. Daqui para frente a pé, em silêncio, como sombras. Stepan desligou o motor. O silêncio caiu instantaneamente, pesado, zumbindo. Apenas o zumbido de um transformador ao longe e o ranger de cascalho sob as botas de uma patrulha em algum lugar na alameda vizinha. Ele pegou um pé de cabra. O cabo esfriava a palma da mão. Os dedos não tremiam mais. O medo ficou lá, atrás da cancela. Aqui havia trabalho. Trabalho pesado, sujo, de alta precisão de um sabotador. Stepan olhou para o manômetro no tubo do reservatório. O ponteiro mostrava a pressão de trabalho. O sistema estava vivo. Ele respirava, bombeando combustível para as veias do fronte. Agora ele faria uma injeção nesse sistema da qual ele não se recuperaria. Pegamos os sacos, sussurrou ele. Temos 15 minutos até a próxima ronda. Eles estavam dentro. Corpos estranhos no organismo do inimigo. O vírus começou a agir. A sombra do enorme reservatório número 8 os cobre totalmente. Aqui embaixo, na base de concreto, a escuridão é densa, quase tátil. Cheira a petróleo cru e metal frio. O vento assobia nos entrelaçamentos dos tubos, criando um fundo de ruído ideal. Esse zumbido é aliado deles. Ele esconde a respiração, esconde o ranger das solas, esconde o som com que o saco de açúcar toca o chão. Lecha, fica na esquina. O sussurro de Stepan é quase inaudível, afunda no barulho do vento. Olha para a torre. Se o facho do holofote vier para cá, bata com a chave no tubo, uma vez. Alexei concorda com a cabeça. Seu rosto está branco na escuridão. Ele aperta o pé de cabra de tal forma que os nós dos dedos parecem transparentes. Stepan joga o saco no ombro. 30 quilos. Na vida normal, é o peso de um saco de batatas. Aqui, na retaguarda do inimigo, é o peso de uma bomba aérea. Cada passo custa esforço. A gravidade parece ampliada. Ele se aproxima da escada vertical que leva ao teto do reservatório. Os degraus são estreitos, cobertos por uma fina película de condensação e poeira oleosa, escorregadios. Um movimento em falso e ele despencará de uma altura de 15 metros. O som da queda do corpo no concreto acordará toda a guarda. Stepan começa a subida. Mão direita, pé esquerdo. Puxar. O saco puxa para trás, corta o pescoço, atrapalha o equilíbrio. Pulso a 140. A respiração falha, mas ele se força a respirar pelo nariz. Boca fechada. Os pulmões queimam. É a fisiologia da tensão extrema. Os músculos trabalham no limite, queimando oxigênio mais rápido do que o sangue consegue entregar. Metade do caminho. O vento aqui é mais forte. Ele rasga a jaqueta, tentando jogar o homem para longe do metal. Stepan se aperta contra a parede fria da cisterna. Ele sente a vibração lá dentro. Lá, atrás da chapa de aço de 10 milímetros de espessura, balança uma centena de toneladas de gasolina. A reserva estratégica da divisão de tanques SS Caveira. O topo. A plataforma lá em cima é plana, cercada por um corrimão frágil. Stepan pousa o saco com cuidado. O som é surdo, macio. Ele deita de bruços e rasteja até o bocal de enchimento. Não pode levantar. Contra o céu, sua silhueta seria visível para o observador da torre mesmo sem binóculos. Aqui está, a escotilha. Um anel maciço de ferro fundido com trava de rosca. Stepan tira do bolso um pedaço de estopa oleosa. Ele envolve a válvula para que o metal não tinia. Joga todo o peso do corpo. A ferrugem resiste. Precisa de alavanca. Ele apoia os pés no piso gradeado. As veias nas têmporas incham. Se a rosca emperrou, a operação fracassou. Não pode bater. Não pode aquecer. A válvula cede com um rangido horrível e baixo. Stepan paralisa. Ele espera um tiro. 1 segundo. 2. Silêncio. O vento abafou o rangido. Ele gira mais rápido. A tampa se abre. Da boca negra do bocal,
Sai uma onda sufocante de vapores de gasolina. A concentração é tal que os olhos começam a lacrimejar instantaneamente. Stepan prende a respiração. Ele pega a faca. Rasga o saco. Agora o mais perigoso. O som de substância granulada. Ele inclina o saco. O açúcar é branco, refinado, de primeira qualidade. Ele cai no abismo negro. Shhh. Para Stepan, esse som é semelhante ao estrondo de um deslizamento de pedras nas montanhas. Parece-lhe que esse sussurro é ouvido em Berlim. Os cristais batem na superfície do combustível, afundam, começam seu lento caminho para o fundo. A física do processo é irreversível. O açúcar é mais pesado que a gasolina. Ele descerá para o fundo do reservatório. Lá embaixo, ele não se dissolverá imediatamente. Ficará deitado como uma duna branca até chegar a hora do abastecimento. As bombas pegarão a camada inferior. A suspensão de açúcar entrará nos caminhões-tanque. Nos caminhões-tanque, com a trepidação e o aquecimento ao sol, começará a dissolução parcial. Mas o golpe principal será desferido nas câmaras de combustão. Metade do saco. Atenção! Um grito ríspido lá de baixo. Língua alemã. Stepan cai de cara no metal frio da grade. Ele para de despejar. O coração falha uma batida. Ele vira a cabeça, pressionando a bochecha contra uma mancha de óleo. Embaixo, pela alameda entre as cisternas, andam 2 homens. O facho da lanterna dança no concreto, nos tubos, na escada em que ele acabou de ficar pendurado. Ouvi um rangido, diz uma voz, jovem, sonora. É o vento, Günther, responde a segunda, rouca, cansada. Tudo range aqui. Esse ferro é velho, ainda dos tempos soviéticos. Vamos, preciso fumar. Não, vamos verificar a escada. O facho da lanterna sobe. Stepan se encolhe na grade. Ele se sente um inseto sob um microscópio. Ele vê a luz deslizar pelo corrimão. Mais 2 metros para cima, e o facho baterá em seu rosto. Ele não reza. Ele conta os segundos. Ele prepara a faca. Se o alemão subir, ele pula. Um golpe na garganta. Depois um salto para baixo. Chances de sobreviver, 0,1. Mas não pode se render. O facho para no meio da escada. Limpo, diz o rouco. Vamos, estou te dizendo. Deixei o isqueiro no alojamento. A luz vai embora. Os passos se afastam. O bater das botas ferradas silencia. Stepan expira. O ar sai dos pulmões com um chiado. Ele está todo molhado. O suor escorre pelas costas como um riacho gelado. É a reação de termorregulação ao stress. O organismo se preparou para a luta ou fuga e agora, quando o perigo passou, vem o rebote. Fraqueza nos joelhos, tremor nos dedos. Precisa terminar. Ele despeja o resto do açúcar. Enrola o saco vazio numa bola apertada e esconde no peito. Não pode deixar pistas. Fecha a escotilha. Aperta a válvula. Agora neste reservatório não há apenas combustível. Agora há uma arma química de ação retardada. 30 quilos de sacarose para 60 toneladas de gasolina. A concentração é baixa, mas suficiente. Isso não matará o motor instantaneamente. Isso o tornará inválido. A crosta nas válvulas crescerá camada por camada, dia após dia. Os tanques perderão potência, esquentarão, morrerão e ninguém entenderá porquê. Stepan desce, rápido. Desliza as mãos pelo corrimão, queimando a pele. Embaixo, Alexei o espera. Você demorou. Sussurra Alexei. Seus olhos estão enormes. Eles passaram a 1 metro de mim. Achei que eu ia ficar de cabelo branco. Vamos embora. Lança Stepan. Para o carro, rápido. Eles voltam para o caminhão. As pernas estão moles, mas o passo deve ser firme. Não correr. Um homem correndo levanta suspeitas. Um homem andando é apenas um trabalhador. Eles entram na cabine do Opel. O cheiro lá dentro, cheiro de couro velho e poeira, parece agora o cheiro de casa. Stepan enfia a chave na ignição.
A mão para. E se não pegar? E se a técnica alemã sentir a traição? Giro da chave. O motor de arranque gane. 1, 2. O motor pega. Um ronco regular. Eles dirigem para o posto de controle. Agora o mais difícil, sair. A saída é sempre mais perigosa que a entrada. Psicologia do criminoso. Após cometer o ato, dá vontade de correr. O olhar fica esquivo. O comportamento, nervoso. Stepan pega um cigarro. Acende. A fumaça enche a cabine. É camuflagem. A fumaça esconderá o tremor dos lábios. Esconderá o cheiro do medo. Abre aí! Grita ele para a sentinela, a 5 metros da cancela. Bomba consertada! Pressão normal! A sentinela, a mesma da entrada, acena preguiçosamente com a mão. Ele quer dormir. Ele não se importa. Ele levanta a cancela. O caminhão sai do perímetro. A escuridão da floresta os abraça. Somente após se afastarem 3 quilômetros, quando as luzes da base sumiram na curva, Stepan se permitiu parar. Ele desligou o motor. No silêncio da cabine, ouvia-se Alexei batendo os dentes. Não era frio. Nós conseguimos? Perguntou Alexei. Stepan olhou para as suas mãos. Estavam negras de óleo e doces de açúcar de confeiteiro. Uma mistura pegajosa e mortal. Nós plantamos a bomba, Lesha, disse ele, olhando para a escuridão. Só que ela não tem temporizador. Ela vai explodir quando eles menos esperarem. Stepan limpou as mãos na calça. Sabotagem não é uma explosão barulhenta. Sabotagem é quando o inimigo pensa que está seguro, mas sua técnica já está morta. Hoje eles não mataram um tanque. Hoje eles envenenaram a própria confiança do exército alemão em seu poderio. Ele ligou o motor novamente. Pela frente havia uma longa noite. Precisavam voltar, queimar as roupas, esconder o carro e esperar. Esperar o açúcar começar o seu trabalho. Esperar as bestas de aço começarem a tossir e morrer. Vamos, disse Stepan. Amanhã haverá muito trabalho. Os alemães começarão a ofensiva. E nós assistiremos eles pararem. O amanhecer sobre a linha de frente é cinza, como o capote de um soldado de infantaria. Nesta manhã, o silêncio parece antinatural, esticado até zunir nos ouvidos. É a calmaria antes da tempestade. O comando alemão marcou o início da Operação Cidadela 2 para as 6 horas. O objetivo? Romper a defesa num trecho estreito de 4 quilômetros de largura, cercar o agrupamento soviético e sair para as travessias estrategicamente importantes. Nos mapas do quartel-general do Exército, tudo parece perfeito. Setas azuis perfuram as linhas vermelhas de defesa como faca na manteiga. Mas os mapas do Estado-Maior não levam em conta a composição química do combustível nos tanques da 6ª Divisão Blindada. Às 5h30 da manhã, começa o abastecimento. Os caminhões de combustível, os mesmos que saíram à noite do depósito envenenado, circulam atarefados entre as carcaças de aço dos tanques. As mangueiras se desenrolam como jiboias pretas. As bombas zumbem, transferindo centenas de litros de gasolina para as entranhas insaciáveis dos Tigers e Panthers. Motoristas e mecânicos estão calmos. Eles verificam os níveis de óleo, limpam a ótica. Ninguém prova o combustível. Ninguém sabe que, junto com a gasolina, a morte de suas máquinas está sendo despejada nos tanques. O açúcar, dissolvido pela trepidação nas estradas esburacadas, passou pelos filtros de limpeza grossa. Tornou-se um agente invisível do caos. 6 horas. O foguete sobe ao céu. Um clarão verde. Panzers! Avante! Soa nos fones de ouvido. Centenas de motores rugiram simultaneamente. A terra treme. Gases de escape sobem em nuvens cinzentas sobre a floresta. A armada se move. As lagartas rasgam a grama congelada. Parece que nada no mundo pode parar essa avalanche de fogo e aço. Os primeiros 15 minutos. Voo normal. Os motores trabalham no regime padrão, aquecendo até as temperaturas de trabalho. Mas é justamente a temperatura que se torna o catalisador da catástrofe. Nas câmaras de combustão, onde o fogo arde a uma temperatura de 2000 graus,
ocorre uma metamorfose química irreversível. Partículas microscópicas de açúcar derretem, transformando-se em caramelo e depois em uma crosta dura de carbono. O Tiger da frente, do Capitão Miller, vai na ponta da cunha. A máquina ruge, vencendo a subida. De repente, o som do motor muda. Em vez do zumbido baixo e regular, surge uma batida estranha, metálica, sonora. "A pressão do óleo está caindo!" grita o motorista mecânico pelo interfone. "A temperatura está indo para a zona vermelha." "Não parar!" berra Miller. "Estamos num trecho sob fogo. Avante!" Mas não se pode gritar mais alto que a física. A crosta cobre as hastes das válvulas de escape. As folgas somem. A válvula trava na posição aberta. O pistão, subindo, bate com força monstruosa na cabeça da válvula. Pancada. Estalo. A haste entorta. O balancim quebra. Um cilindro sai do jogo. Depois o segundo. O motor começa a falhar. Treme em febre. A potência cai catastroficamente. 700 cavalos se transformam em pangarés puxando uma carroça. A máquina de muitas toneladas dá um tranco e paralisa no meio do campo. As lagartas param. O Tiger vira um alvo imóvel. O que está acontecendo? Por que pararam? O rádio explode em perguntas em pânico. Não é um caso isolado. É uma epidemia. À esquerda para um Panther. À direita, um canhão autopropulsado Ferdinand. A cena é surreal. Os tanques não estão queimando, não foram explodidos. Eles simplesmente param, como se a corda tivesse acabado. Mas o verdadeiro inferno começa na retaguarda do agrupamento que avança. Numa ponte estreita de madeira sobre um riacho, a única artéria de suprimento, um caminhão pesado com munição enguiça. Seu motor travou de vez. Os anéis do pistão soldaram nas paredes dos cilindros com cola doce. O motorista gira o motor de arranque, arriando a bateria, mas o virabrequim não gira nem com pé de cabra. Atrás do caminhão para toda a coluna. Caminhões-tanque, veículos com infantaria, tratores com obuses. O engarrafamento se estende por quilômetros. Ninguém consegue contornar. Em volta há pântanos e campos minados. A logística da Wehrmacht, calculada em minutos, desmorona como um castelo de cartas. "Tirem o veículo da ponte!" guincha no rádio o coronel, observando o colapso pelo binóculo. "Empurrem para o rio!" Os soldados tentam empurrar o Opel carregado de projéteis manualmente. Ele não se move. Trazem outro trator. Mas ele também, depois de trabalhar 10 minutos sob carga, começa a espirrar e morre. O açúcar chegou também ao seu sistema de injeção. Efeito dominó em ação. Os tanques na linha de frente, os que ainda se movem, gastam a munição e pedem reabastecimento. Mas os projéteis estão parados na ponte, num engarrafamento morto. A artilharia de apoio cala. Os tratores não conseguem levar os canhões para as posições. A infantaria, privada do apoio da blindagem, deita sob fogo de metralhadora. No rádio reina a histeria. Os códigos rigorosos dão lugar a xingamentos selecionados. "Águia, chamando o Gavião. Tenho 3 máquinas paradas. Motores mortos. Mandem socorro técnico." Gavião não pode mandar socorro. Os guinchos também pararam. Tudo está parado. Isso é algum delírio? Oficiais da SS correm entre os tanques parados com pistolas nas mãos. Eles procuram culpados. Eles veem sabotagem, mas não entendem a sua natureza. Tiram os mecânicos das escotilhas, colocam-nos de joelhos na lama. "Traidores! Vocês drenaram o combustível! Vocês não trocaram o óleo!" grita o Sturmbannführer, encostando a Walter na têmpora de um cabo pálido. "Eu juro!" chora o mecânico. "Foi tudo conforme a instrução. É defeito de fábrica. O metal, ele ficou mole." Tiro. O corpo cai no rastro da roda. Mas isso não liga os motores.
A execução não muda a composição química da crosta nos pistões. A paranoia inunda o comando. Parece-lhes que o inimigo está em toda parte, que cada mecânico é um agente de Moscou. Que cada litro de gasolina está envenenado. E eles têm razão. Ao meio-dia, a ofensiva se afoga definitivamente, não pelo contra-ataque das tropas soviéticas, mas pela paralisia interna. A temível divisão de tanques transformou-se num museu de figuras estáticas a céu aberto. No quartel-general da divisão, o general arranca a cruz de cavaleiro do peito e a atira no mapa. Ele entende que é o fim da carreira e possivelmente da vida. Ele relata ao comando do exército. A ofensiva foi parada por motivos técnicos, falha em massa das unidades de força, suspeito do uso pelo inimigo de um novo tipo de arma química que afeta as ligas do motor. Ele nem suspeita do quanto está perto e longe da verdade. Arma química são apenas carboidratos, comprados pelos intendentes do seu próprio exército para o café da manhã. No horizonte sobe fumaça. É a artilharia soviética começando o ajuste de tiro nos alvos imóveis. Os tanquistas alemães, trancados em suas caixas de ferro com motores mortos, olham com horror para o céu. Eles não são mais predadores. São caça na armadilha. As torres ainda podem girar. Os canhões ainda podem atirar. Mas um tanque sem movimento é um caixão. Stepan não vê nada disso. Ele está a 20 quilômetros da linha de frente, em sua garagem. Mas ele ouve. Ele ouve o estrondo distante da canhonada, que não se desloca para o leste, como deveria ser no rompimento alemão. O estrondo fica no lugar, e depois começa a recuar para o oeste. Ele está sentado num banquinho, com as pernas esticadas. As mãos, lavadas com areia e sabão de soda, repousam nos joelhos. Ele ouve esse som como música, a sinfonia de eixos de comando quebrados e bielas estouradas. A inteligência relata que a estrada para a travessia está entupida de veículos. Os alemães explodem suas próprias máquinas para que não caiam nas mãos do Exército Vermelho. Caminhões queimam. As tripulações explodem os tanques. Colunas de fumaça preta e gordurosa sustentam o céu baixo. É aquela mesma gasolina queimando, que Stepan temperou na noite passada. Agora ela queima por fora, e não por dentro. A escala da destruição causada por 50 quilos de açúcar supera o efeito de um ataque de uma esquadrilha de bombardeiros. Bombas podem errar. O açúcar não erra. Ele bate no coração da máquina, com a inevitabilidade da lei da termodinâmica. Neste dia, a Wehrmacht perdeu não apenas uma centena de tanques. Perdeu o ritmo. Perdeu tempo. E na guerra, tempo é o único recurso que não se pode repor. A cadeia logística está rompida. A confiança na técnica, destruída. O medo de uma pane invisível instalou-se na cabeça de cada motorista. Cada vez que girarem a chave da ignição, agora esperarão a batida traidora. E esse medo paralisa o exército mais que a geada. A reação em cadeia do caos, iniciada por uma mão, completou seu ciclo. O ferro perdeu para a química. A reação da contra-espionagem alemã foi instantânea e dura, como uma chicotada. A anomalia do açúcar não passou despercebida. A Gestapo e a polícia de campo reviraram toda a retaguarda. Os depósitos de combustível transformaram-se em zonas isoladas de regime estrito. Agora, lá não apenas verificavam documentos, passavam raio-x, revistavam até o último fio, e o perímetro era patrulhado por guias com Dobermans. Aproximar-se dos reservatórios fixos tornou-se suicídio. A probabilidade de sucesso caiu para a margem de erro estatístico. Stepan entendeu isso quando viu enforcados nos postes ao longo da estrada para a base de petróleo. As placas no peito dos executados diziam sabotador. Eram pessoas aleatórias, pegas para o relatório. O sistema exigia sangue, e o obteve. Mas a verdadeira ameaça, Stepan, ainda estava solta. Eles fecharam as entradas, disse Kuzmich, olhando pelo binóculo para os postos de guarda reforçados. Nem rato passa lá.
Precisamos mudar a tática. Ou sumir do mapa. O combustível não se teletransporta, respondeu Stepan. Ele abriu o mapa das ferrovias. O papel estava gasto nas dobras. Ele flui, artérias. Se não dá para envenenar o coração, vamos injetar o veneno nas veias. A ferrovia. Trens. Composições longas, de 50 vagões, vindo da Romênia e da Alemanha. Cisternas com cruzes. Eles param em pequenos trechos, deixando passar trens sanitários ou unidades de elite da SS. Tem paradas curtas, 10, 15 minutos. A guarda do trem não é a guarnição da base. É uma dezena de soldados, congelados, cansados, sonhando com calor. Noite. Estação de triagem. O vento aqui é tal que parece arrancar a pele do rosto. O granizo gelado corta os olhos. É tempo para sabotagem. As sentinelas escondem os narizes nas golas. A visão e a audição ficam embotadas. Mas para o sabotador também é um inferno. O metal das cisternas está coberto por uma crosta de gelo, escorregadio como vidro ensaboado. Stepan, Alexei e Kuzmich estão deitados na neve perto do aterro. A 5 metros deles, com estrondo e ranger, freia um trem de carga. O vapor das linhas de freio envolve as rodas, cheiro de creossoto, carvão e gelo. Trabalhamos em trio, sussurra Stepan. Os lábios mal se movem, congelados. Kuzmich, controle da cauda. Alexei, controle da cabeça. Eu vou para o alto. Stepan, tem gelo lá. Alexei olha para as silhuetas negras das cisternas. Se cair, não sobra osso. Ou cai sob as rodas, ou a guarda ouve. Então vou me segurar com os dentes, cortou Stepan. Vamos. Eles correram através dos trilhos, correndo agachados, sombras entre sombras. Stepan correu para a escada da cisterna. Os corrimãos estavam congelados. As luvas escorregam. Ele as tirou, enfiou no peito. Agarrou o metal gelado com as mãos nuas. A dor queimou as palmas, mas a aderência apareceu. Ele subiu. O vento tentava arrancá-lo, jogá-lo sob as rodas. O coração batia na garganta. Cada passo, um risco. O som da bota batendo no metal podia ser o último som de sua vida. Mas a composição respirava. O metal esfriava, estalava, a pneumática chiava, e esses ruídos técnicos mascaravam sua subida. Lá em cima era ainda pior. O vento passeava livremente. Stepan se achatou de bruços, abraçando a boca da escotilha. Parecia um carrapato cravado na besta de aço. A escotilha. As travas congelaram. Stepan pegou o pé de cabra. Precisa bater para quebrar o gelo, mas não pode bater. O tinido se espalhará por 1 quilômetro. Ele começou a forçar, em silêncio, suavemente, aumentando a força. Os músculos das costas doeram. O metal rangeu, cedendo. Embaixo, ao longo da composição, passou o facho de uma lanterna. Stepan se encolheu na crosta de gelo da cisterna, o rosto colado no ferro frio. Ele parou de respirar. O facho deslizou pela lateral do vagão, iluminou os rodeiros e seguiu adiante. Os passos da sentinela estalavam no cascalho. O alemão cantarolava algo baixinho. Estava a 2 metros na vertical. Stepan via o vapor de sua respiração. Se o alemão levantasse a cabeça, fim. Stepan só tinha uma faca. Nessa distância, contra uma carabina, sem chance. A sentinela passou. Stepan expirou. Ele abriu a tampa. O cheiro forte de gasolina de aviação bateu no nariz. Era Blau, combustível de alta octanagem para a Luftwaffe. Uma presa especial. Se envenenar essa gasolina, cairão não tanques, mas Messerschmitts e Junkers. O preço de uma falha de motor no ar é 100% de morte. Ele tirou do peito saquinhos estreitos com açúcar, costurados especialmente. Salsichas, como Ana os chamava. Passavam fácil pela boca do tanque. Ele rasgou o tecido com a faca. O jato branco foi para o abismo negro. 2 quilos. 4. 6. Ao longe soou o apito da locomotiva. Um apito longo, alarmante. O trem vai partir.
Stepan! O sussurro abafado de Alexei lá de baixo. Vamos embora! Está saindo! Mas Stepan não podia sair. Ele não fechou a escotilha. Deixar a escotilha aberta significa entregar a sabotagem. Na primeira verificação verão. Acharão o açúcar. O lote será rejeitado. Tudo em vão. O risco em vão. O trem deu um tranco. Os engates bateram, transmitindo o impulso do movimento pela cadeia de vagões. A cisterna sob Stepan balançou. Ele quase escorregou. As pernas deslizaram no gelo, mas ele conseguiu se prender com o cotovelo na boca do tanque. Ele começou a girar a trava. O trem ganhava velocidade. Devagar, pesado, mas inevitável. As rodas começaram a bater nas emendas. "Pula!" gritava Kuzmich da escuridão. "Ele vai entrar na ponte agora! Tem guarda lá!" Stepan girava a válvula. As mãos dormentes, ele não as sentia. O sangue dos dedos esfolados manchava a geada branca na tampa. A última volta. A trava encaixou. O trem já andava na velocidade de um homem correndo. Stepan rastejou para a escada. O vento agora batia no rosto, cortando a respiração. Ele agarrou os corrimãos e, sem descer, simplesmente soltou as mãos, empurrando-se para longe da composição. O voo foi curto. O impacto no aterro, duro, tirando o fôlego. Ele rolou pela encosta, coletando neve, escória e arbustos espinhosos. Parou numa vala com água gelada. Acima dele, trovejando, passavam as rodas. Tadak, 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 tadak. Centenas de toneladas de morte, que eles acabaram de vacinar. Alexei e Kuzmich correram até ele. Pegaram-no pelos braços, tirando-o da água. "Vivo?" Kuzmich o sacudia pelo ombro. "Você é louco, Stepa. Você é um louco de pedra. Pensei que você ia com eles para Berlim." Stepan cuspiu sangue. Mordeu o lábio na queda. Tentou fechar o punho, mas os dedos não obedeciam. "De aviação", rouquejou ele, e um sorriso, terrível, ensanguentado, distorceu seu rosto. "Acabamos de derrubar uma esquadrilha de caças, rapazes, sem dar um único tiro." Eles rastejavam para a floresta, deixando para trás as luzes vermelhas do último vagão se afastando. A adrenalina recuava e em seu lugar vinha um frio selvagem. A roupa molhada transformava-se numa carapaça de gelo. Até o abrigo eram 10 quilômetros a pé. 10 quilômetros de dor. Mas era uma dor diferente. Era o preço da eficiência. O jogo mudou. As apostas subiram. Agora Stepan caçava não nos depósitos onde a técnica ficava parada, mas nas artérias onde ela vivia. Isso exigia outra resistência. Agora trabalhavam em movimento, na escuridão, pelo tato. Cada saída tornava-se uma roleta russa. Hoje o tambor girou numa câmara vazia, mas a sorte é um recurso esgotável. "Amanhã eles vão reforçar a guarda dos trens", disse Kuzmich sombriamente, quando entraram sob a copa das árvores. "Vão colocar metralhadoras nas plataformas." "Que coloquem", respondeu Stepan. Ele andava, movendo as pernas mecanicamente, transformado num autômato. "Quanto mais guarda nos trens, menos no fronte. Estamos esticando as forças deles. Estamos fazendo eles terem medo da própria sombra." O diálogo foi interrompido. Não havia forças para a conversa. Apenas a respiração rouca e o ranger da neve. A guerra de esgotamento de recursos passou para a fase de guerra de esgotamento de pessoas. Stepan sabia que o metal cansa. As pessoas também cansam. A questão era apenas quem quebraria primeiro: o virabrequim alemão ou o sistema nervoso do sabotador. Naquela noite, Stepan não sonhou com açúcar. Sonhou que caía de uma cisterna infinitamente alta num abismo negro e oleoso. E Ana estava lá embaixo e não conseguia pegá-lo, porque suas mãos estavam amarradas com arame de aço. Acordou com o próprio grito, mas ninguém no abrigo se mexeu. Ali todos gritavam dormindo. Era normal. A norma da guerra que não mostram nos noticiários de cinema. A guerra onde o principal inimigo não é o homem com outro uniforme,
mas a física, a química e o próprio cansaço. A rotina mata mais rápido que a bala. É um axioma do trabalho de sabotagem. Quando o medo se embota e o risco se torna cotidiano, a pessoa começa a cometer erros. Para de verificar a sombra na esquina. Acredita que a escuridão é sua amiga, esquecendo que o inimigo tem foguetes iluminadores. Fevereiro de 44. Estação Desvio 117. Um lugar ermo, cercado pela floresta. Ponto ideal para um ataque rápido. Os trens diminuem a velocidade aqui antes da agulha. Stepan e Pávio, seu parceiro, que ganhou o apelido pelo caráter explosivo e habilidade com o estopim, saem para a posição. Pávio se move rápido. É mais jovem que Stepan. Seus movimentos são bruscos. Em suas mãos, uma bolsa com cargas de açúcar. O plano é padrão: pular no estribo, abrir a escotilha, despejar a mistura, pular fora. Fizeram isso 12 vezes. 12 injeções bem-sucedidas no sistema de combustível do Reich. A 13ª vez torna-se fatal. Eles correm para o aterro. O trem, uma composição pesada com técnica nas plataformas e cisternas na cauda, entra no corredor. O bater das rodas abafa o ranger da neve. Stepan sente a vibração da terra. Mas algo está errado. Seu instinto de mecânico, acostumado a ouvir o ritmo da máquina, capta uma dissonância. O trem vai silencioso demais. A locomotiva não apita. E o mais importante, não há silhuetas de guarda nas plataformas de freio dos vagões. Vazio. Para! Sibila Stepan, agarrando Pávio pelo ombro. Volta! Mas a inércia é uma força terrível. Pávio já saiu da zona de sombra. Já está no aterro. Sua mão alcança o corrimão da cisterna. Nesse momento, a noite deixa de ser noite. Estouro. O som seco e agudo da carga de projeção. Sobre os trilhos paira um lustre. Um foguete iluminador de paraquedas. Uma luz de magnésio, mortalmente pálida, inunda tudo ao redor. Os trilhos, o metal negro dos vagões, a figura de Pávio congelada numa pose ridícula de salto. As sombras desaparecem. Eles estão nus diante das miras. Emboscada. Não é uma patrulha casual. É uma operação planejada dos Jägers para combater guerrilheiros. Eles esperavam. Sabiam que os sabotadores viriam. O matraquear da metralhadora MG-42 rasga o silêncio. A serra de Hitler. Cadência de tiro. 1.200 tiros por minuto. O som não se divide em tiros individuais. Soa como um tecido grosso sendo rasgado. Trr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 r
Pávio. A física do impacto é cruel. A bala calibre 7,92 mm possui energia cinética capaz de arrancar um membro. Pávio é arremessado do vagão como uma boneca. Ele cai, rola pela encosta do aterro. A neve ao redor dele torna-se instantaneamente negra à luz do foguete. O sangue nesse espectro parece óleo combustível. Vá embora! O grito de Pávio é gorgolejante. Pulmão perfurado. Pneumotórax. O ar sai pela ferida junto com o sangue. Stepan cai atrás do tronco de um pinheiro derrubado. Lascas voam no rosto. As balas mordem a madeira, procurando sua carne. Ele não pode atirar de volta. Só tem uma pistola TT, inútil nessa distância contra metralhadoras. Ele rasteja até Pávio. O instinto de autopreservação grita, corre, mas outro instinto, mais antigo, o obriga a arrastar o seu companheiro. Pávio está deitado de costas. Seus olhos estão arregalados. Neles reflete-se o magnésio queimando. A mão aperta o peito. Por entre os dedos a vida sai aos borbotões. Ele vê Stepan. Não vai conseguir carregar, rouqueja ele. Da boca sai espuma sangrenta. Quebrou a perna. O osso está para fora. Stepan o agarra pelo colarinho. Cala a boca. Empurra com a perna boa. Uma nova rajada corta os galhos logo acima de suas cabeças. Os alemães atiram com fogo cruzado.
Eles não têm pressa. Eles fecham o quadrado metodicamente. Sabem que a presa não vai a lugar nenhum. Pávio faz o que não obedece à lógica da sobrevivência, mas obedece à lógica da guerra. Ele arranca a mão do aperto de Stepan, tira do cinto uma granada. Fenica, F1, defensiva, raio de destruição, 200 metros. Cai fora daqui, Stepan! A voz dele falha num guincho, cobrindo o estrondo. O açúcar! Você tem que... Cai fora! Ele puxa o pino. Stepan olha para ele. Frações de segundo se esticam. Ele vê a determinação de um homem que já aceitou a morte e agora negocia apenas o preço dessa morte. Pávio está comprando tempo. A moeda é sua vida. A taxa de câmbio são segundos para Stepan. Perdoa. Sussurra Stepan apenas com os lábios. Ele dá meia volta e corre. Corre como nunca correu. Baixo, em zigue-zague, usando cada irregularidade do relevo. Atrás estoura uma explosão. Uma. Depois a segunda. São os alemães jogando granadas. Depois, novamente o estalo da metralhadora. E silêncio. Um silêncio curto e terrível, significando que a arma que cobria a retirada calou-se para sempre. Algo quente e pesado atinge o ombro, como uma marretada. Stepan gira, cai de cara na neve. A dor não vem imediatamente. Primeiro, o choque. Depois, a queimação, como se tivessem derramado chumbo derretido no músculo, de raspão ou estilhaço. Ele não para. Levanta e cambaleia para frente, para a mata. A floresta se fecha atrás dele. A escuridão torna-se amiga novamente. 1 hora depois, Stepan está sentado numa ravina, a 3 quilômetros da ferrovia. Ele está sozinho. O silêncio zune nos ouvidos, interrompido apenas pela batida do próprio coração e a respiração pesada e sibilante. Ele examina o ferimento. A bala passou pelos tecidos moles do músculo deltoide. O osso não foi atingido. Sorte. Do ponto de vista da mecânica, dano na lataria, estruturas de suporte intactas. Mas há muito sangue. A manga da jaqueta ficou encharcada e começou a congelar, virando uma crosta. Stepan pega o pacote de curativo individual. Rasga o invólucro emborrachado com os dentes. A atadura é cinza, cheira a iodo. Ele enfaixa o ombro com força. A dor pulsa, sincronizada com as descargas de adrenalina. Mas as mãos não tremem. Tremor é um luxo que ele não pode se permitir. Na cabeça, passa o filme dos últimos minutos. O rosto de Pávio, a luz de magnésio, o som de tecido rasgando. Pávio não existe mais. O rapaz alegre, que sabia falsificar carimbos alemães com batata virtuosamente e sonhava em abrir uma relojoaria depois da guerra, não existe mais. Ele se converteu em um corpo para transporte, em uma estatística de baixas. Stepan sente algo morrer dentro dele. Aquela parte da alma que ainda podia temer, compadecer-se, esperar um milagre. Ela ficou lá, no aterro. Dentro, forma-se um vazio, um buraco negro e frio. E esse vazio começa a ser preenchido. Não com luto, não com lágrimas. Preenche-se com uma fúria gélida e cristalina. Não é a raiva quente do berserker indo para o corpo a corpo. É a raiva fria do engenheiro, que vê a imperfeição do sistema que matou seu amigo e decide desmontar esse sistema. Totalmente. Até o último parafuso. Diálogo consigo mesmo na escuridão da ravina. Eles o mataram mecanicamente. Apenas apertaram o gatilho. A espoleta funcionou, a pólvora queimou, a bala saiu. É tecnologia. Eles acham que são mais fortes porque têm mais chumbo e aço. Stepan se levanta. A cabeça gira, mas ele se apoia no tronco de uma bétula. Vou mostrar a eles outra tecnologia. A tecnologia da decomposição total. Por Pávio eu não vou levar 10 soldados. Vou levar 10 trens. Vou fazer os trens deles descarrilarem, não por explosivos, mas porque os eixos dos rodeiros estourarão de superaquecimento. Vou envenenar cada litro que eles tentarem colocar em seus tanques. O açúcar no bolso sobreviveu.
Stepan tateia o torrão endurecido. Agora não é apenas uma arma. São as cinzas do seu amigo. Ele começa a andar. O passo é irregular, manco, mas o vetor do movimento é reto. Ele não volta para a base lamber as feridas. Ele segue adiante ao longo dos trilhos, para a próxima estação. A dor no ombro torna-se um ruído de fundo, como o zumbido de um transformador funcionando. Ao longe, uma locomotiva apita novamente. Esse som, que antes parecia apenas o barulho da guerra, agora soa como um desafio. O monstro de ferro devorou o pávio. Mas o monstro esqueceu que até a maior máquina pode ser parada por uma pequena peça quebrada que caiu nas engrenagens. Stepan é essa peça. Serrilhada, temperada, mortal. Ele limpa a testa molhada de suor e neve. Na mão fica um rastro, uma mistura de lama e sangue. A pintura de guerra de um solitário. Ele não tem mais cobertura. Não tem costas atrás das quais se esconder. Só tem o objetivo e os meios para alcançá-lo. Emoções desligadas. Restou a funcionalidade nua. Missão: destruição da infraestrutura de transporte do inimigo. Método: sabotagem química. Prazo de execução: até a parada total do coração. Ou do dele, ou da máquina de guerra alemã. O vento uiva nas copas dos pinheiros, como se encomendasse o morto. Mas Stepan não ouve o choro. Ele ouve apenas o tic-tac do temporizador invisível. O tempo começou a contar. E para alguém na retaguarda alemã, esse tempo já está se esgotando, embora eles ainda não saibam. Ele se dissolve na floresta, tornando-se parte da paisagem de inverno. Um estilhaço frio, afiado e invisível, que se move em direção aos órgãos vitais do inimigo. Porão de uma escola destruída no subúrbio. As janelas fechadas com tijolos e sacos de areia. A única fonte de luz é uma lâmpada de querosene sobre uma caixa de granadas. Ao redor dela, 5 pessoas. Não são combatentes de grupos de assalto. São adolescentes, velhos, mulheres. Aqueles que os alemães consideram lastro seguro. Aqueles que têm acesso às cozinhas, lavanderias e garagens. Stepan está na sombra. Seu braço esquerdo na tipóia, junto ao peito. Os movimentos do direito são bruscos, econômicos. Ele desenha com giz na parede enfumaçada um esquema. Não é um plano de ataque. É o desenho de um detonador químico simples de ação retardada. Ouçam com atenção. Sua voz é seca, como o estalo de um galho quebrando. Açúcar puro é risco. Se despejar de uma vez, assenta no fundo. Se verificarem o tanque com a vareta, acham um resíduo. Fuzilam na hora. Precisamos de dissolução. Gradual. Invisível. Ele pega da mesa um pedaço de tecido grosso e um punhado de açúcar refinado. Costuramos cápsulas, trouxas apertadas. O tecido deve ser denso. Na gasolina ele vai encharcar, mas não deixará o açúcar sair de uma vez. Ele será lavado, grama por grama, quilômetro por quilômetro. Stepan olha nos olhos de seus alunos. Nesses olhos, o medo se mistura com sede de vingança. Ele não os ensina a matar pessoas, ele os ensina a matar mecanismos. Vocês não são sabotadores. Vocês são fantasmas. Vocês se aproximam do veículo apenas quando têm certeza de 100%. Uma trouxa no tanque e o caminhão para em 50 quilômetros. 2 trouxas e ele não passa do segundo cruzamento. A missão de vocês é volume, não heroísmo, mas estatística. Assim nasce a rede, o vírus. Antes, Stepan era um lobo solitário, mordendo o urso nos calcanhares. Agora tornou-se o arquiteto da epidemia. Instruções, escritas em pedaços de jornal, passam de mão em mão, de aldeia em aldeia, de estação em estação. A tecnologia da sabotagem de açúcar é primitiva como a roda e eficaz como a guilhotina. Ela não requer explosivos, que são procurados com cães. Requer o que há em qualquer armário de cozinha. A escala muda. Agora não são picadas pontuais. É uma falha sistêmica.
Alemanha. Laboratório de Análise Química de Combustível, no quartel-general do Grupo de Exércitos. Limpeza estéril. Azulejo branco. Cheiro de reagentes. O engenheiro-chefe Krause olha no microscópio. Diante dele, o corte de um bico injetor de um motor Maybach, retirado de um Tiger enguiçado. Krause limpa os óculos com um pano de camurça. Ele não acredita nos seus olhos. Isso é impossível, murmura ele. São depósitos de carbono de tal densidade, como se o motor funcionasse com petróleo cru. Mas a análise espectral mostra a gasolina da mais alta pureza. Ao lado está um oficial da Gestapo. Ele espera uma resposta. Ele precisa de nomes, esconderijos, senhas. Qual a causa, engenheiro? Ruge o oficial. Glicose, sacarose, caramelo. Krause levanta o olhar. Em sua voz há o pânico do homem da ciência que se depara com a barbárie que vence a tecnologia. Eles adicionam açúcar. Ele se dissolve. Nossos filtros foram projetados para impurezas mecânicas, para poeira, para limalha, para água. Eles não retêm substância dissolvida. O açúcar passa pelo sistema de limpeza como um fantasma pelas paredes. E depois, na câmara de combustão, a 2000 graus, ele vira cola. Então coloquem filtros novos! Grita o agente da Gestapo. Quais? Krause abre os braços. Para filtrar a solução, é necessário um laboratório químico em cada caminhão-tanque. É necessária destilação. Não podemos destilar milhões de toneladas de combustível em condições de campo. É um beco sem saída logístico. O sistema começa a devorar a si mesmo. Berlim emite uma diretiva. Reforçar o controle sobre a circulação de alimentos. Açúcar somente mediante assinatura. Lacrar as tampas dos tanques de combustível. Mas é a agonia da burocracia. Não se pode lacrar cada tanque num fronte de 3.000 km de extensão. Não se pode colocar um soldado da SS em cada bocal. E o vírus, de Stepan, continua o trabalho. Nó ferroviário em Minsk. Um inspetor idoso, verificando os eixos, joga discretamente uma trouxa no tender da locomotiva. Em 3 horas, na subida, a água na caldeira espumará de xarope. Os tubos do trocador de calor entupirão com a crosta, e o trem com tanques parará no trecho, bloqueando o caminho para as 3 composições seguintes. Aeródromo perto de Kiev. Um mecânico local, atendendo o caminhão de abastecimento, esquece de fechar a escotilha da cisterna por 5 minutos. É o suficiente para que a lavadeira, passando com uma cesta de roupa, despeje lá o conteúdo de um saquinho discreto. Resultado, uma esquadrilha de Junkers não decola para interceptar os bombardeiros. Os motores espirram e morrem na pista de taxiamento. Stepan está sentado na floresta, ouvindo os boletins do gabinete de informações soviético num receptor caseiro. O locutor fala sobre problemas inexplicáveis com a técnica do inimigo, sobre redução do ritmo da ofensiva. Stepan sabe a verdadeira causa. Ele olha para suas mãos. Não estão mais negras de óleo, estão limpas. Mas essa limpeza é enganosa. Essas mãos acionaram um mecanismo que é mais terrível que qualquer preparação de artilharia. Ele criou uma arma que atinge o ponto mais doloroso dos alemães: a fé deles na técnica. A paranoia nas fileiras da Wehrmacht atinge o pico. Tanquistas têm medo de abastecer. Exigem provar o combustível de cada barril. Isso arrasta o abastecimento do batalhão de 2 para 6 horas. O tempo se perde. O ritmo se perde. A iniciativa passa para o Exército Vermelho. Nas estradas há máquinas abandonadas, inteiras, não batidas, simplesmente mortas por dentro. As brigadas de reparo alemãs estão exaustas. Acabam-se os motores de reserva. As fábricas na Alemanha não conseguem fundir novos blocos de cilindros para substituir os estragados. A economia do Reich, já esticada como uma corda, começa a arrebentar. Stepan entende. É a vitória. Não aquela vitória que comemoram com fogos. É uma vitória silenciosa, de engenharia. Ele transformou a vantagem deles, a técnica complexa e de alta precisão,
na maldição deles. Mudamos o tipo sanguíneo da Wehrmacht, diz ele para si mesmo, olhando para o mapa pontilhado com marcas de sabotagens. Agora eles têm xarope em vez de sangue. E guerra não funciona com xarope. Mas é cedo para relaxar. O sistema, encurralado, torna-se agressivo. Os alemães começam a fuzilar reféns por cada caminhão enguiçado. O preço da sabotagem sobe. Sangue por açúcar. Stepan se levanta. O ombro dói, lembrando o preço que Pávio pagou. Ele deve ir. Tem um encontro com um grupo de ferroviários. Precisa explicar a eles como inutilizar corretamente as bombas de alta pressão nas locomotivas a diesel. A guerra evolui, e ele deve estar um passo à frente. Ele se tornou mais que um homem. Tornou-se uma função. Um algoritmo de destruição. E esse algoritmo agora está escrito no código da guerra para sempre. Uma vez iniciado, o processo é impossível de parar. O fronte do açúcar não conhece trégua. Julho do ano de 1944. A poeira nas botas não cheira mais a queimada. Cheira a absinto seco e terra preta aquecida pelo sol. O fronte foi para o oeste. Ele recuou, deixando para trás metal retorcido, terra arada e silêncio. Esse silêncio é estranho. Pressiona os ouvidos mais forte que o estrondo da canhonada de artilharia. É um vácuo que lentamente se preenche com os sons da vida. O ranger da cegonha no poço, o latido dos cães, vozes de pessoas que pela primeira vez em 3 anos não sussurram. Stepan caminha pela beira da estrada. Ele não se parece com um vencedor de cartaz. Veste uma túnica velha, desbotada até ficar branca. Uma mochila onde chacoalham não troféus, mas ferramentas. Um jogo de chaves e um paquímetro. Ele não carrega a arma. A guerra dele acabou onde parou o último trem alemão. Ele passa por uma vala onde enferruja a carcaça de um trator semilagarta alemão. Stepan para. O hábito profissional vence o cansaço. Ele desce, escorregando na argila. Aproxima-se do capô arrancado pela explosão. O motor está no lugar. Em linha, 6 cilindros, Maybach. Stepan passa o dedo no bloco de cilindros. O metal é frio e áspero. Ele vê os traços característicos de superaquecimento no cabeçote. Cores de revenido, manchas azuladas, indicando que a temperatura ali excedeu as normas críticas. Ele sabe a causa. Sabe a química desse processo. É obra dele. Esse trator não foi atingido por um projétil. Ele morreu de uma doença interna que Stepan projetou em seu galpão. Ele volta para a estrada. Não há satisfação. Há apenas a consciência tranquila de missão cumprida. O cálculo de engenharia estava correto. O sistema falhou. À frente apareceu a aldeia. Metade das casas queimadas. Restam apenas as chaminés, como dedos negros apontando para o céu. Mas a casa de Stepan está de pé. O telhado picado por estilhaços, vidros quebrados e cobertos com bexiga de boi, a cerca caída. Mas a casa está viva. No portão está uma mulher. Ana. Ela envelheceu. A guerra coloca nos rostos das mulheres uma maquiagem especial. Uma rede de rugas finas nos olhos, lábios apertados, cabelos grisalhos que aparecem não com os anos, mas com os dias. Ela segura um balde com água. Stepan para a 10 passos. Quer correr para ela, abraçar, gritar. Mas o corpo, acostumado à discrição, aos movimentos suaves e imperceptíveis, reage diferente. Ele simplesmente fica e olha. Ele fixa os detalhes. As mãos dela, calejadas pelo trabalho pesado. O lenço que escorregou para a nuca. Ana o vê. O balde não cai das mãos. Seria teatral demais. Ela o pousa devagar no chão. A água não derrama. Controle. O autocontrole que lhe permitiu sobreviver na ocupação. Ela dá um passo ao encontro. Depois o segundo. Depois dispara a correr. Eles estão no meio da estrada poeirenta, agarrados um ao outro como se tentassem fundir-se num todo único. Não há palavras. As palavras aqui são supérfluas, leves demais para descrever o peso desse momento.
Apenas a respiração, rouca, entrecortada. E o cheiro. O cheiro de uma pessoa querida, rompendo através do cheiro de suor, estrada e guerra. Voltou. Sussurra ela no ombro dele. O tecido da túnica molha instantaneamente. Eu prometi. Responde Stepan. A voz dele é surda, como de um subterrâneo. Consertei o que pude. Agora vamos viver. À noite ele está sentado na varanda. Ana aquece o banho. A fumaça, doce, de bétula, espalha-se pelo pátio. Stepan olha para as suas mãos. Essas palmas largas, com calos que faca nenhuma corta. Nelas entranhou-se uma sujeira que não sai. Mas não é apenas sujeira. São vestígios de graxa de grafite, óxidos de metal e açúcar de confeiteiro. Ele olha para elas e entende a dimensão do que foi feito. Ele não atirou em generais. Não explodiu pontes, mas suas mãos pararam uma divisão de tanques. Ele, um simples mecânico com formação incompleta, encontrou a vulnerabilidade na máquina militar mais perfeita da Europa. Ele hackeou o código da Wehrmacht. Os alemães apostaram na força, na blindagem, no calibre. E ele apostou no atrito, na temperatura e na reação química. A inteligência venceu a força bruta. A frágil rede cristalina da sacarose mostrou-se mais forte que o aço de liga Krupp. Ninguém conhece o rosto dele. Nos boletins do Gabinete de Informações soviético não mencionaram seu nome. Ele não tem medalha no peito. Para os vizinhos, é apenas um homem que foi guerrilheiro em algum lugar, consertando fogareiros na floresta. E isso é certo. A verdadeira sabotagem deve ser anônima. Se o inimigo sabe o nome de quem o matou, é vingança. Se o inimigo não entende por que sua técnica morre, é terror. O terror implícito que Stepan instalou nas almas dos motoristas e mecânicos alemães ficará com eles para sempre. Mesmo depois da guerra, na vida pacífica, sentando ao volante de seus Volkswagens e Mercedes, eles apurarão o ouvido para o som do motor. Parecerá a eles que no zumbido regular desliza aquela batida traidora, a batida da morte. Stepan tira do bolso o último pedacinho de açúcar, milagrosamente preservado. Pequeno, com as bordas esfareladas. Ele o coloca na palma da mão. O sol, pondo-se no horizonte, brinca nas facetas do cristal. Isso não é mais uma arma, é apenas comida. Ana sai na varanda. Ela limpa as mãos no avental. Senta-se ao lado, ombro a ombro. Vamos tomar chá? Pergunta ela simplesmente, como se não houvesse esses 3 anos de inferno. Vamos, assente Stepan. Com açúcar. Ele solta o pedacinho no copo com água fervendo. Olha como o branco derrete, desaparece, dissolvendo-se na água transparente. O processo de dissolução é pacífico, seguro. A física volta ao leito da criação. Mas Stepan sabe. O conhecimento não vai a lugar nenhum. A mecânica da sabotagem agora está escrita para sempre em seus neurônios. Se for preciso, se o inimigo vier de novo, confiante em sua invulnerabilidade técnica, Stepan lembrará a fórmula. Ele transformará novamente o combustível deles em cola. Ele fará os motores deles calarem de novo. Porque a guerra não é só ferro. A guerra são as pessoas que controlam o ferro. E enquanto estiver vivo o engenheiro capaz de pensar fora da caixa, nenhuma blindagem garante segurança. O sol se esconde atrás da floresta. A noite chega. Mas não é aquela noite em que é preciso rastejar sob vagões e cortar arame farpado. É uma noite silenciosa, tranquila, cheia do cricrilar de grilos e não de metralhadoras. Stepan dá um gole no chá. Doce. Gosto de vida. Gosto de vitória. Fim.